Bagshot Park e o Labirinto do Poder, a quietude de Edward em meio à tempestade real. Não é verdade de fato, mas há um certo prazer em observar a reação das pessoas. Em meio a multidões, cada olhar, cada sussurro, revela a fascinação silenciosa que os acontecimentos reais provocam. Quem trafega atrás dos carros reais, mesmo sem saber ao certo o que se passa, parece se divertir com o mistério e essa tensão quase palpável se espalha pelas paredes fechadas de Buckingham Palace. Nos corredores da monarquia, observadores atentos já captam sinais de que Bagshot Park, a vasta residência que o príncipe Edward chamou de lar por mais de 2 décadas, tornou-se subitamente o foco de uma revisão altamente sensível. Documentos circulando nos níveis mais altos da administração da Crown Estate deixaram funcionários seniores em um estado de apreensão sem precedentes. Conhecido por seu temperamento calmo e aversão a controvérsias públicas, Edward teria reunido uma equipe jurídica privada para uma série de reuniões longas e reservadas. O contrato de arrendamento de 150 anos, outrora considerado praticamente intocável, está agora sob escrutínio intenso, inserido em uma equação delicada de poder. Entre conversas discretas nos bastidores, o nome da rainha Camila surgiu em discussões sobre a gestão das propriedades sob o novo reinado, uma expressão que alguns interpretam como acusações de excesso de influência ou apropriação de bens. Fontes afirmam que o rei Charles recebeu um dossiê sensível que poderia abalar o equilíbrio frágil entre lealdade familiar e as exigências da coroa. A pergunta que ecoa nos salões palacianos é: estaria Edward preparando silenciosamente um movimento capaz de sacudir a monarquia? E se for obrigado a escolher lados, Charles protegeria sua esposa ou apoiaria o irmão mais novo, que talvez detenha provas irrefutáveis? Sob o imponente teto abobadado de Buckingham Palace, os passos de Edward ecoavam com firmeza, ritmo que não era apenas a cadência do movimento físico, mas o pulso de um peso acumulado ao longo de quase 3 décadas. Edward, o mais quieto e composto dos filhos da rainha Elizabeth II, sempre foi conhecido por sua devoção silenciosa. O evento de 2023 marcou mais que uma data histórica. Foi a concretização de uma promessa de honra. Recuemos a 1999, quando Edward casou-se com Sophie Rhys-Jones. Uma declaração do palácio plantou a semente do que viria a ser decisivo. O duque de Edimburgo, príncipe Philip, expressou pessoalmente o desejo de que o título nobre passasse um dia a seu filho mais novo. Durante os anos que se seguiram, Edward viveu sob a sombra dessa promessa, nunca impaciente, nunca exigente, assumindo discretamente as responsabilidades associadas ao prêmio internacional nomeado em homenagem a seu pai, como prova de sua competência. Quando Charles assinou o decreto oficial concedendo o Ducado de Edimburgo a Edward em seu 59º aniversário, não se tratava apenas de herdar um título, mas de uma afirmação de prestígio e posição. Contudo, por trás do brilho dessas honrarias, havia uma realidade concreta vital para a estabilidade da família de Edward: Bagshot Park. Bagshot Park não era uma residência comum dentro do Windsor Great Park. Desde 1999, tornou-se a fortaleza espiritual de Edward e Sophie. Para proteger esse legado diante das marés mutáveis da época, Edward tomou uma decisão estratégica audaciosa. Por meio de sua empresa privada, firmou um contrato de arrendamento com a Crown Estate, estendendo-se por 150 anos. No escritório de Bagshot Park, impregnado pelo aroma de sândalo e papel envelhecido, Edward percorreu com o dedo as linhas impressas do contrato. O documento era uma obra-prima jurídica, suas cláusulas entrelaçadas de forma tão precisa que pareciam quase impenetráveis. Não se tratava apenas de um direito de ocupar o terreno, mas de uma promessa de serenidade para gerações futuras. Para Edward, 150 anos não eram uma mera cifra. Representavam um século e meio de segurança,
um escudo que separava sua família das tempestades políticas que sempre rondavam os palácios. No entanto, essa tranquilidade começou a mostrar fissuras quando sussurros vindos dos corredores de poder da Crown Estate chegaram aos seus ouvidos. Entre os círculos de gestão imobiliária real circulavam rumores de uma revisão estratégica voltada a arrendamentos de longa duração. Inicialmente, Edward descartou tais sinais como procedimentos administrativos rotineiros sob o novo reinado de seu irmão, mas os detalhes tornaram-se mais nítidos, apontando diretamente para Bagshot Park. A preocupação transformou-se em alerta máximo com a chegada de uma carta de inquérito preliminar ao seu escritório. O texto era polido, diplomático, mas transmitia uma mensagem clara. O contrato de 150 anos precisava ser reavaliado para alinhar-se à nova direção de gestão patrimonial da coroa. Edward, que dificilmente se deixava provocar, percebeu que aquele era seu limite final. Ele conhecia o processo legal de cor e sabia que um contrato firmado entre uma entidade privada e a Crown Estate não poderia ser anulado casualmente, a menos que houvesse pressão dos mais altos escalões. Alguém lançava sombra sobre seu legado. Alguém com influência suficiente para fazer funcionários da Crown Estate arriscarem exposição legal. Edward apoiou a carta sobre a escrivaninha de carvalho, os olhos estreitados pela determinação de um homem pronto para defender seu domínio. 150 anos, murmurou, a voz baixa, mas cortante como um martelo sobre pedra. Cada palavra carregava o peso de décadas de compromisso silencioso, de paciência e estratégia. Cada decisão futura estaria, de certo modo, entrelaçada com a história daquela residência, com a proteção de sua família e com a manutenção de um equilíbrio delicado entre tradição e poder moderno. No fundo, Bagshot Park não era apenas uma casa. Era um símbolo daquilo que Edward mais prezava: segurança, continuidade e a prova tangível de que até os mais discretos podem, quando necessário, erguer-se para defender aquilo que é justo. Isso é um juramento em tinta preta sobre papel branco, não algo a ser alterado ao capricho do desejo pessoal. A frase ecoou silenciosa no salão, não como a quietude de uma paz reconfortante, mas como a calmaria que antecede uma tempestade iminente. Edward sabia que não estava apenas diante de uma questão legal. Enfrentava uma batalha silenciosa pelo poder e pela justiça no seio de sua própria família. Com gestos calculados, começou a reorganizar documentos, cada movimento refletindo a preparação para um contra-ataque silencioso, mas implacável. A recente transferência de poder em Buckingham Palace não se limitara a mudar os rostos na sacada real, abalara décadas de hierarquias não ditas, expondo fragilidades e tensões antigas. Camila, agora rainha, expandira sua influência muito além de eventos de caridade e cerimônias protocolares. Por trás de sorrisos diplomáticos e uma postura impecável, havia uma determinação férrea de reestruturar prerrogativas reais, questionando arranjos que para outros pareciam intocáveis. Edward detinha um contrato de 150 anos sobre Bagshot Park, uma herança que simbolizava continuidade e respeito às tradições familiares. Para Camila, entretanto, tais acordos não eram salvaguardas, mas vazamentos de poder da coroa. Ativos que deveriam permanecer sob o controle flexível do monarca reinante, em seu gabinete privado, onde lustres de cristal projetavam sombras longas sobre tapetes intricados, a rainha realizava encontros informais com altos funcionários da coroa. Não havia ordens diretas. Sua arma era a sugestão sutil, um comentário casual sobre a sustentabilidade de contratos antigos, ou a necessidade de otimizar propriedades reais para as futuras gerações. Esses momentos surgiam durante jogos de tênis à tarde, ou breves intervalos entre compromissos oficiais, quase despercebidos, mas carregados de intenção. Sempre que o nome de Edward surgia, uma frieza indefinível atravessava o olhar de Camila. Sob essa superfície elegante, fervia um ressentimento silencioso, um choque de energias entre uma mulher que lutara décadas para conquistar sua posição e um príncipe que nascera com privilégios já assegurados. Cada relatório financeiro era examinado com rigor obsessivo, seus dedos elegantemente manicurados, marcando um ritmo constante sobre a mesa de mármore sempre que se deparava com entradas do patrimônio em Windsor. Para Camila, reduzir o mandato de Edward não era apenas gestão de ativos. Era uma declaração de que, sob seu reinado, nenhum privilégio estaria imune à revisão.
Essa pressão, mesmo velada, começava a se propagar como corrente subterrânea pelos escritórios administrativos. Um funcionário de longa data, acostumado à rigidez das normas legais, sentia o suor escorrer das mãos diante das insinuações sutis da rainha. Ele sabia que o contrato de Edward era legalmente intocável, mas sua própria carreira dependia do julgamento daqueles que ocupavam o trono. Hesitações e acenos forçados demonstravam o desconforto, enquanto os gestores buscavam maneiras de legitimar pedidos considerados irrazoáveis. No meio desses jogos administrativos, ocorreu um erro fatal. Em uma tarde de exaustão, um secretário interno encaminhou inadvertidamente um e-mail interno para o arquivo compartilhado, acessível aos assistentes dos altos membros da realeza. O assunto do e-mail destacava-se como explosivo, em meio a relatórios comuns. A rainha deseja reconsiderar os termos de Bagshot. Palavras breves que expunham provas irrefutáveis de interferência não autorizada. No escritório privado de Edward, um auxiliar leal que servira a família desde a época da falecida rainha deparou-se com o trecho enquanto revisava cronogramas de uso de terras. O coração disparou, os olhos relendo cada palavra para ter certeza de que não havia erro. Tremendo, mas determinado, imprimiu o documento. O zumbido da impressora preencheu a sala silenciosa como o tic-tac de um dispositivo cronometrado. A cópia emergiu. Tinta preta sobre papel branco, revelando a ambição escondida por trás das cortinas de veludo do palácio. Com cuidado, o auxiliar colocou o documento em uma pasta de couro verde escuro, separada de todos os papéis rotineiros. Sob a direção de Edward, os advogados iniciaram uma auditoria minuciosa. Cada linha do contrato de arrendamento de 2023 foi examinada, cruzando correspondências e, especialmente, as instruções emitidas nos últimos 6 meses. Os olhos de Edward estreitaram-se enquanto analisava memorandos internos da coroa, obtidos por canais discretos. A verdade emergia nas lacunas entre as linhas. Uma série de instruções verbais e sugestões coercitivas fluíam de escritórios intermediários, todas com o objetivo de minar a permanência do contrato de 150 anos. O conflito escalou silenciosamente quando a equipe de Edward encontrou barreiras invisíveis. Funcionários de nível médio, que antes eram transparentes, passaram a negar qualquer conhecimento sobre ajustes no arrendamento de Bagshot Park. Mais alarmante ainda, os especialistas técnicos de Edward detectaram alterações não autorizadas nos registros eletrônicos de acesso. Alguém tentava apagar rastros de interferência, apresentando as diretrizes da rainha como simples erros do sistema ou mal-entendidos de subordinados. Curiosamente, o excesso de cautela do lado oposto tornou-se a brecha que Edward explorou. Durante uma revisão meticulosa de memorandos do ano em que o contrato foi assinado, o Conselho Principal descobriu um tesouro jurídico esquecido, um memorando assinado pelo representante máximo da coroa na época. O documento declarava explicitamente que o arrendamento de Bagshot Park era um acordo comercial e familiar único que não poderia ser alterado, encurtado ou modificado sem consentimento escrito de ambas as partes. Ao segurar o memorando, Edward sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Esta era a chave mestra. Cada tentativa de revisão estratégica ou ajuste que Camila tentava impor constituía agora uma grave violação de contrato civil e, se provada como resultado de pressão política, poderia configurar um escândalo irreparável de abuso de poder. Durante todo o processo, Edward manteve uma calma perturbadora. Não alterou sua agenda pública, continuando a comparecer aos compromissos com seu habitual sorriso cortês. Mas, uma vez atrás das portas fechadas de Bagshot Park, examinava cada evidência com a precisão de um joalheiro polindo um diamante. Anotava nas margens com sua tinta azul-preta, traçando cronogramas desde o momento em que um e-mail foi encaminhado por engano até os primeiros sinais de manipulação documental. Ao final da 3ª semana da investigação sigilosa, a pasta original, de couro verde escuro, havia engordado consideravelmente. Continha não apenas documentos legais, mas toda a cadeia de evidências de uma tentativa de abuso da posição da rainha para ganho pessoal e vingança privada. Edward fechou lentamente a pasta. O estalo seco do couro ecoou na sala vazia. Olhou para o conselho principal com um olhar desprovido de hesitação e repleto da clareza fria de um homem pronto para o confronto final. Ele tocou levemente o dossiê,
gesto que tanto o estabilizava quanto declarava uma guerra silenciosa. Edward sabia que possuía uma arma capaz de abalar a posição de Camila. No entanto, o triunfo estava longe de seus pensamentos. Um pesar silencioso o envolvia ao perceber que, para proteger seu lar, teria que expor a podridão no próprio coração da monarquia. Não buscamos um confronto direto que prejudique a coroa, murmurou Edward ao conselho, a mão ainda firmemente sobre a pasta. Mas não cederemos 1 centímetro à injustiça. Esta verdade pertence a Bagshot Park e aqui permanecerá. O estudo privado de Charles III, no Palácio de Buckingham, sempre carregou um ar de solenidade, onde o cheiro de couro envelhecido se misturava ao aroma suave do chá Earl Grey. Edward entrou, sem a facilidade calorosa de um irmão mais jovem em visita casual. Carregava, em vez disso, o grave porte de quem sustenta o peso esmagador de uma verdade implacável. Cada gesto, cada olhar e cada anotação no memorando tornavam-se parte de uma batalha silenciosa, cuja vitória não seria celebrada em público, mas garantiria que a justiça prevalecesse na intimidade de Bagshot Park. Edward avançou lentamente em direção à escrivaninha, cada passo irradiando respeito, mas sem a menor intenção de recuar. Com deliberada firmeza, colocou o dossiê sobre a superfície de mogno reluzente, como se estivesse posicionando a peça decisiva de um jogo de xadrez de vida ou morte. Quando começou a falar, o ar na sala pareceu densificar-se. Evitando acusações bombásticas, guiou o irmão pelos documentos com cuidado meticuloso. Seus dedos apontavam para o e-mail vazado, para os memorandos, registrando diretivas verbais do escritório da rainha e para as evidências de manipulação nos registros da Crown Estate. Cada revelação parecia um corte preciso na fachada cuidadosamente mantida de calma do palácio. As emoções de Charles oscilaram do descrédito atônito para uma dor quase impossível de ocultar. Pegou a cópia do e-mail que mencionava os desejos de Camila e as mãos tremiam levemente, fazendo o papel farfalhar. Em sua mente, travava-se uma batalha interna feroz. De um lado, a esposa que passara a vida protegendo e elevando ao mais alto posto ao seu lado, a parceira que compartilhava cada peso da coroa. Do outro, o irmão mais novo, agora a encarnação da justiça e a voz viva do saudoso pai, Príncipe Philip. As linhas profundas em sua testa denunciavam a angústia de um monarca dividido entre dever, amor e lealdade. Charles ergueu-se e caminhou lentamente até a janela que dava para o pátio do palácio, onde o tempo seguia seu curso mecânico, com a tradicional troca da guarda. Compreendia que não se tratava de uma disputa comum sobre Bagshot Park. Era uma crise de moralidade e integridade no núcleo da monarquia. Ignorar as evidências seria trair a confiança do irmão e manchar a honra do pai. Confrontá-las, porém, significava admitir que a mulher ao seu lado agira com poder abusivo e cegueira temerária. Edward permaneceu imóvel, os olhos fixos nas costas do irmão. Percebia o tormento que rasgava Charles, mas não se permitiu suavizar o tom. A sobrevivência de sua própria residência familiar e a supremacia da lei na gestão das propriedades reais não eram barganhas negociáveis. Após um longo silêncio, Charles se voltou, o rosto endurecido pela decisão, com um traço de amargura. Pegou sua caneta tinteiro e fez rápidas anotações em uma folha de papel. Em vez de dispensar a questão ou acalmar Edward com promessas vazias, Charles escolheu enfrentar a verdade. Ordenou a criação imediata de uma revisão interna discreta, porém rigorosa, com a participação de assessores jurídicos independentes, sem vínculos com qualquer escritório do palácio. Um relatório preliminar, compilado naquela mesma noite, confirmou os piores temores de Edward. Pressão não oficial e intensa influência psicológica haviam sido exercidas sobre os funcionários da Crown Estate para forçar a reversão do arrendamento de Bagshot Park. Embora nenhum documento assinado levasse legalmente o nome de Camila, a sequência sistemática de ações realizadas por aqueles mais próximos a ela revelou uma intenção inequívoca de interferência. Cada passo e cada decisão administrativa sugeriam uma tentativa deliberada de alterar o curso legal, colocando em risco não apenas a residência de Edward, mas a própria reputação da gestão imobiliária da coroa.
Ao término da reunião, Charles voltou a olhar para o dossiê verde, ainda repousando sobre a mesa. Silenciosa acusação de traição. Encontrou os olhos do irmão num olhar carregado de compreensão e de uma promessa silenciosa. A justiça seria feita independentemente do custo pessoal para sua própria felicidade. O honor da monarquia, ao qual ambos haviam dedicado suas vidas, não poderia ser mantido refém de rancores privados ou ambições insaciáveis. Edward sentou-se de um lado da longa mesa, sua postura imóvel como granito esculpido em estátua, as mãos entrelaçadas sobre o tampo, mas os olhos afiados acompanhando cada movimento dos representantes legais. Do outro lado, altos funcionários da coroa permaneciam rígidos, tensionados, dossiês espessos diante deles como rampartes defensivos. A presença de Charles III na cadeira presidencial, embora silenciosa, exercia uma pressão invisível que parecia drenar o oxigênio da sala. O principal conselheiro de Edward iniciou a apresentação com tom neutro, mas cortante, cada palavra calibrada para não deixar margem a negações. Metodicamente, introduziu cópias autenticadas de e-mails verificados, anotações manuscritas de reuniões informais e, acima de tudo, a cadeia de memorandos, documentando tentativas reais de exercer pressão sobre o aparato de gestão das propriedades reais. À medida que cada peça de evidência se encaixava perfeitamente, o clima na sala mudou da defensiva para o completo caos. Formava-se um panorama irrefutável de abuso de poder. Aqueles implicados, representantes que seguiam diretrizes não ditas do gabinete da rainha, fizeram uma última tentativa desesperada. Alegaram que suas sugestões eram meras discussões exploratórias, voltadas à otimização das propriedades reais para o futuro a longo prazo, sem intenção de coagir ou violar contratos existentes. Porém, a defesa soava vazia diante da prova irrefutável de interferência na autoridade profissional do Crown Estate. O ápice da verdade surgiu quando um funcionário sênior, justamente aquele que havia recebido instruções verbais, se adiantou. Após um momento de hesitação visível, inclinou a cabeça e confessou ao conselho que havia sido instruído a encontrar todos os meios possíveis para ajustar a cláusula contratual de Bagshot Park. Apesar de compreender plenamente que isso violava o compromisso legal de 150 anos, sua admissão caiu como um trovão, destruindo qualquer esforço anterior de ocultamento. Durante todo o procedimento, Edward não demonstrou triunfo. Em seu lugar, um desapontamento profundo pesava sobre ele. Observava homens que deveriam ser guardiões da integridade da monarquia, agora se contorcendo, pegos em uma intriga pessoal. De tempos em tempos, seu olhar se voltava para o irmão. Charles permanecia imóvel, o rosto marcado pelo cansaço, o olhando para ninguém em particular, a cabeça inclinada, os olhos fixos nas linhas do memorando de 1999 de seu pai. O rei vivenciava um momento de absoluta solidão, forçado a testemunhar a exposição de sua companheira de vida perante os mais próximos cortesãos. Quando todas as evidências foram apresentadas e a verdade estabelecida, um silêncio esmagador desceu sobre a Câmara. Edward respirou profundamente, sentindo o alívio legal, mas também o peso da dor emocional. Garantira Bagshot Park, preservando o legado de 150 anos para sua esposa e filhos, mas, ao fazê-lo, fechava o último capítulo da fachada de harmonia dentro da família real. Charles ergueu lentamente a cabeça. Os olhos, vazios, carregavam o peso de uma decisão amadurecida ao longo do tempo. A verdade fora estabelecida com brutal justiça. Naquele instante, não se tratava mais de um conflito entre dois irmãos ou entre Edward e Camila. Era uma confrontação entre o dever da coroa e a erosão dos padrões morais. A audiência não terminou com um veredito criminal, mas com o colapso da honra, devastação cujas palavras não poderiam capturar plenamente. Charles foi forçado a tomar a decisão mais agonizante de seu reinado. Novos rascunhos de decretos reais aguardavam em sua mesa, tinta ainda úmida, marcando o fim abrupto da era em que a influência de Camila poderia alcançar territórios proibidos do patrimônio da coroa. A posição de Camila dentro da família real despencou de maneira devastadora. Os olhares respeitosos do passado foram substituídos por uma distância cautelosa por parte dos demais membros. Em jantares e eventos oficiais, embora ainda estivesse ao lado do rei, um abismo invisível se abriu, separando-a do verdadeiro centro de poder. Camila sentia profundamente o frio dessa solidão. Suas mãos se apertavam firmemente à bolsa e os olhos frequentemente se desviavam para evitar o julgamento silencioso de Edward ou a severidade implacável da princesa Anne.
Em uma última tentativa desesperada de salvar o que restava de sua dignidade, Camila realizou um gesto público forçado, uma formal e polida desculpa a Edward. Apareceu em uma pequena reunião familiar, o rosto meticulosamente maquiado, mas incapaz de ocultar o cansaço e a tensão por baixo da aparência impecável. A desculpa, proferida em frases ensaiadas, citava um suposto mal-entendido sobre responsabilidades de administração. No entanto, as palavras não conseguiam preencher os abismos que já haviam se aberto. Edward recebeu o pedido de desculpas com um ligeiro aceno de cabeça, sua postura cortês e distante, quase tocando a crueldade. Ele não impôs repreensão. Contudo, sua tolerância carregava o tom de uma misericórdia concedida ao derrotado, mais do que um sinal de reconciliação genuína. Edward retornou a Bagshot Park, onde o pacto de 150 anos agora estava consolidado, gravado com o sangue e as lágrimas da monarquia. Retomou sua vida silenciosa, caminhando sob os antigos carvalhos de Windsor Great Park, saboreando a paz que fora restaurada após a tempestade. A postura de absoluto silêncio em relação à imprensa, nenhuma declaração, nenhuma exibição de vitória, foi a facada mais profunda na reputação de Camila. Sua ambição mal calculada contrastava com a compostura de Edward, projetando-o como a personificação da integridade, enquanto ela se tornava símbolo de desejo mal orientado e ambição desmedida. A mensagem era clara: o poder da coroa não poderia servir a rancores pessoais ou interesses particulares. O rei Charles III, percebendo a gravidade da situação, emitiu um novo decreto institucional reforçando as regras sobre a separação de poderes entre membros da família real e o patrimônio da coroa. Um custo alto, mas necessário, ficou permanentemente registrado no Código da Monarquia. A lição era evidente: a coroa não se presta a disputas privadas, nem a tentativas de exploração pessoal de ativos históricos. Edward, em um momento de introspecção no balcão de Bagshot Park, contemplava o horizonte distante, onde Buckingham Palace se erguia. Compreendia que havia protegido seu lar e cumprido a promessa feita ao falecido pai, mas a vitória tinha um preço: o colapso de uma confiança até então estimada. Ele sabia que, nas sombras da soberania, a ambição pode elevar uma pessoa a alturas aparentemente inatingíveis, mas apenas a verdade, os pactos firmados com fé e os princípios legais se perpetuam através dos séculos. A história de Camila levanta questões profundas sobre poder, ética e estratégia dentro da monarquia. Sua queda não foi um acidente, foi o resultado de uma ambição excessiva em relação aos bens e privilégios da coroa, combinada com a subestimação da força de princípios jurídicos sólidos e da serenidade de alguém como Edward, que sempre evitou disputas abertas. A situação demonstra que, na esfera real, conhecimento, prudência e paciência podem superar a ostentação de autoridade e o impulso de reivindicação pessoal. O contraste entre Edward e Camila torna-se um estudo de caráter, um homem que preserva o legado familiar e protege o lar com inteligência e calma, e outra que, apesar da posição elevada, cai vítima da própria ganância. Cada gesto, cada decisão e cada ação tomada por Camila contribuiu para seu isolamento, tornando-se um exemplo de como a ambição, quando não aliada à prudência e à observância das regras, se transforma em armadilha inevitável. A narrativa também sublinha a importância de estruturas institucionais e legais dentro da monarquia. O decreto de Charles III não apenas sancionou a correção de um erro, mas estabeleceu limites claros que evitarão futuras tentativas de manipulação. A lição gravada no tecido da coroa é atemporal. A lealdade, a integridade e a observância de contratos e pactos são valores que resistem ao tempo, enquanto a ambição desenfreada pode levar até os mais poderosos à marginalidade e ao desprezo silencioso de seus pares. Enquanto Camila enfrentava o frio da exclusão e o peso do julgamento silencioso da família real, Edward caminhava por entre os carvalhos centenários de Bagshot Park, reflexivo, mas em paz. O silêncio estratégico de Edward demonstrava força mais eficaz do que qualquer confrontação pública poderia oferecer. Ele havia protegido o que importava, mantendo a honra e a tradição intactas.
Camila, por outro lado, era agora lembrada não por conquistas, mas pelos erros que cometera ao confundir ambição com direito, deixando claro que, mesmo no coração da realeza, o poder deve sempre ser equilibrado pela responsabilidade. No fim, a história de Camila e Edward serve como lição duradoura para si e para a família real e para qualquer observador. A verdadeira força não reside na posição ou nos títulos, mas na habilidade de agir com justiça, paciência e respeito pelos princípios que sustentam a autoridade. O prestígio pode ser perdido em um instante, mas a integridade e os pactos firmados com cuidado permanecem inabaláveis, atravessando gerações e preservando a essência de um legado construído com sabedoria e dedicação.